Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. O texto aqui é Êxodo 3, de 11 a 14. Okay. Vou ler aqui para a gente ter uma visão, né, dentro do contexto nós vamos, né? Fala assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Né? Guarda essa aí. Quem sou eu? Ele disse a Deus: que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Então ele fez uma pergunta. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis, quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus disse mais a Moisés assim: dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus do vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então nós temos aqui, né, os questionamentos de Moisés. Moisés foi um homem que argumentou com Deus por causa de um chamado, colocando diante do Senhor as suas desculpas para não fazer o que era solicitado. Dentre essas desculpas, podemos destacar, que foi a que eu coloquei aqui no texto, fala: quem sou eu? Uma questão de identidade. Muito profundo isso, né? Uau. Muito profundo. Então, nós temos que... Tem pano para manga. Não é? E muitas vezes as pessoas nem sabem quem são elas, não é? E ele colocou para Deus assim: quem sou eu para ir? Não é? Diante do que ele já conhecia, ele já sabia o que ele ia enfrentar lá, né? E aí ele, naquele momento, ele se colocou por baixo, né? Quem sou eu? Né? Deus falou: não, você vai ser enviado. Eu vou te enviar. Agora o Senhor ia capacitar, não é, para ele ser enviado, né? Aí ele se coloca ali na questão, muitas vezes a pessoa na questão de identidade se diminui, ela mesma se torna seu crítico, né? Eu não consigo isso, eu não tenho capacidade para isso, eu não vou conseguir isso, eu não vou chegar lá, não vai dar certo, eu não sirvo para isso, eu não presto para isso, né? Isso você mesmo identificando, né, você como fraco, né? A própria pessoa se identifica como fraca. E Moisés aqui falou: quem sou eu para tirar esse povo de lá? Não é? E Deus deu a resposta para ele, né? E é o que nós vamos debater aqui agora, né? É muito interessante quando a gente começa a olhar essa perspectiva do que Moisés representa e a nossa identificação com aquilo que Moisés é diante desse chamado. Nós, há umas 2 semanas atrás, nós ouvimos muitas vezes uma palavra de que nós temos aquilo que merecemos. É verdade. Né? Então, eu tenho aquilo que mereço. O que significa isso? Significa que as coisas vão acontecer à medida que eu agir. Deus é um Deus abençoador, Deus é um Deus galardoador, mas o sol não se coloca apenas sobre a minha cabeça. É verdade. O sol nasce para todos. Então, da mesma maneira que o dia clareou hoje aqui em Belo Horizonte, no mesmo horário para mim, ele clareou para todos os habitantes de Belo Horizonte. Agora, eu levantei que horas? Esse é um ponto. Tem alguém que levantou mais cedo do que eu. E quem levanta cedo, o ditado popular diz que bebe água limpa. É verdade. Agora, tem outros que deixaram para levantar depois. Então, há essa questão
que nos chama à responsabilidade diante daquilo que nós somos chamados a fazer. E muitas vezes, por que não fazemos? E é exatamente esse ponto que a gente quer discutir hoje, pegando como referência a história de Moisés, que era um homem que, quando nós olhamos entre Deus e a relação de Deus com Moisés, a relação de Deus para conosco, nós temos a mesma posição. Somos filhos de Deus, que recebemos um chamado de Deus, que temos diante de nós um propósito e um destino de Deus para nós. Então, Moisés, ele foi um homem que, segundo a palavra de Deus, igual nós, igual cada um de nós. Agora, aonde nós vamos poder chegar? Isso vai depender do tanto de desculpas que eu ficar dando e do tempo que eu vou perder dando essas desculpas. E a primeira desculpa, eu acho que é a mais forte dentro desse contexto, né, Guerra? Com certeza. Que é a questão da identidade. Como eu me vejo? Quem eu sou? Isso realmente vai fazer com que, da maneira como eu me vejo, vai ser a maneira como eu vou me movimentar, fazer, não é? Se eu me vejo como um coitado, eu vou ficar esperando ajuda. Se eu me vejo como um pobre miserável, eu não vou achar que tenho recursos. Se eu me vejo como um incapaz, eu vou cruzar os braços. Então, quem é você? Né? Quem eu sou? Então, essa é a pergunta que Moisés faz e essa é a maior desculpa que normalmente nós damos. E ele tinha um histórico, entendeu? Eu vejo ali, quando ele perguntou quem sou eu, ele foi lá no histórico dele, lá quando ele, 40 anos ali no Egito, vivendo como um príncipe, né? E de repente ele descobre que ele é hebreu, não é? É colocado fora do Egito, é riscado o nome dele do Egito, e de repente ele vai apacentar ovelhas, quer dizer... Por mais 40 anos. 40 anos. Ele deu uma despencada grande e ainda teve que apacentar ovelhas. Então, assim, peraí, quem sou eu para ir ali? Se eu sair dali hoje, eu sou quase nada. Não é? De um príncipe, eu sou um apacentador de ovelhas. Olha o histórico dele para, de repente, chegar perto dele e falar assim, olha, você vai lá tirar meu povo. Que se for olhar também... Não é tão fácil assim essa missão para ele, né? Então, por isso que paralisa, ele assustou, né? Paralisa. Dá um congelamento na pessoa, né? E ele assustou naquele momento. Com a forma que Deus colocou para ele, né? Primeiro Deus falou com ele, ó, tira essa sandália que onde você está pisando é santo. É santo, exatamente. Você tira aí primeiro. O lugar que você está pisando aqui é santo. Então ele está acostumado o quê? A viver lá no Egito, os deuses do Egito, né? O rei lá, o faraó, não é? Que era o grande faraó, não é? Que depois nós vamos partir para a segunda pergunta aqui, que nós vamos discutir isso, né? Essa entrelinha aí. Mas eu vejo que ele veio de uma situação bem difícil e de repente ele pega uma missão bem forte, né? Então, né? Sexta-feira nós falamos aqui sobre missão, então eu vejo assim, é uma missão aqui para ele, viu, Rogério? Que naquela explicação que você deu aí, na sexta-feira, sobre a missão, e essa aqui, Rogério, como é que fica? Bem forte, né? Antes, ressaltar uma frase sua, Guilherme, quando você diz que ele antes era príncipe e agora ele deixa de ser príncipe e passa a ser pastor de ovelhas. E detalhe, as ovelhas nem eram dele. Tinha mais essa ainda. As ovelhas eram do seu sogro. Sim. Então, de príncipe para pastor de ovelhas no deserto e pastoreando ovelhas dos outros. Dos outros ainda, com certeza. Não tinha nada dele. Então, o choque, né, e essa questão da necessidade de afirmação dessa identidade é muito clara e visível na vida de Moisés. Interessante, você falou aí as ovelhas dos outros, do seu sogro. Davi era pastor de ovelhas também.
Mas pelo menos era do seu pai, né? Pelo menos era do pai, mas não era dele. Interessante, né? E não era mas também dele. não era dele. Não era, não. Era do pai. E para isso ele defendeu do leão, sim. Ele defendeu do urso. Sim. Não é? Então é muito forte, isso, né? Aí está a pergunta, quem é você? Quem é você? Olha para dentro de você aí, né? É uma situação. Se você não consegue responder isso, né, faça isso, faça essa experiência. Vá para frente do espelho e pergunta, quem é você? Né? Pode dizer seu nome, não tem problema nenhum. Então, se fosse eu faria, Rogério, quem é você? Por que você está vivo hoje? Qual é o propósito de Deus para a minha vida hoje? Eu poderia ter nascido numa outra geração, ter nascido numa outra época, mas estou vivo hoje. Então, qual é a resposta para a minha existência hoje? E essa tem sido a realidade de muitas pessoas que chegam até nós que não sabem por quê. Tem pessoas que estão como, vamos usar essa expressão, como um andarilho no presente século. Estão andando, nem sabe para onde vai. Não posso dizer que de onde vem, né? Porque esse é outro, né? Mas assim, onde vai, né? Qual a sua visão, qual a missão, né? Para a sua vida. É importante, muito importante isso. Você ter esse entendimento, né? Que existe um propósito para que para que nós, para que você que está nos assistindo, esteja vivo nesse tempo. Existe um propósito. Talvez você esteja pensando assim, pastor, eu já estou com 70 anos, já estou com 80 anos. Independente, mas você está vivo? Ainda existe um propósito, você está vivo. Né? E Deus quer usar você para cumprir esse propósito e o tempo pelo qual você precisa estar aqui na Terra. Não é? Um videozinho que nós recebemos, né? Uma pessoa com uma corda, né? Uma corda longa, e assim, a ponta da corda, né? Assim, numa cor, se fosse um esparadrapo colorido, alguma coisa assim nessa ponta. Aí a pessoa dizia, olha, isso aqui é o seu tempo na Terra. E esse restante aqui é a eternidade. É o tempo da corda e vai. Então, nós precisamos saber que esse é o tempo que Deus preparou para nós estarmos vivos aqui na Terra. Existem algumas coisas que nós precisamos cumprir, não é? Para quê? Para que vão determinar também o restante do tempo que nós vamos viver na eternidade. Né? E quando fala assim, na eternidade, parece que está tão longe, né? Mas nós precisamos saber e entender que esse tempo, chamado hoje, existe um propósito para nós estarmos vivos hoje. E precisamos cumprir esse chamamento, cumprir essa missão. Né? E para cumprir, você precisa saber quem você é. Porque senão, se você não sabe quem é, como é que você vai saber para onde você vai? Não é mesmo? Então isso é importantíssimo. Duas coisas interessantes, Rogério, que eu gostaria de colocar. A primeira delas é que eu não tenho que esperar a eternidade. Eu já estou vivendo hoje a eternidade. Acorda. O tempo de hoje, né, ele já faz parte da eternidade. Exatamente. Porque ele é continuidade. A eternidade é continuidade daquilo que eu já estou vivendo. Então, ontem já fazia parte da eternidade, hoje faz parte da eternidade, amanhã faz parte da eternidade. E é assim que a gente precisa entender, que há uma continuidade, não há uma separação, né? Uma outra coisa que, quando você coloca, responda quem você é. E eu queria colocar duas questões para você avaliar diante daquilo que você é. Primeiro, você não é aquilo que os outros dizem a seu respeito. Os outros podem estar enganados ou podem estar te induzindo ao erro de levar você a acreditar em uma coisa que você não é. Então, não é aquilo que os outros dizem a seu respeito que determina aquilo que você é. Isso. Essa é uma coisa que precisa ser muito importante na hora de você fazer essa análise. Uma outra coisa, aquilo que você faz
não é o que você é. Isso. Você faz porque é, e Isso. não o que você faz que determina o que você é. O que você é determina o que você faz. Peraí, Rogério, só um pouquinho. Acho que vale a pena reenfatizar isso. Você está prestando atenção? Olha, presta atenção nisso. Esse conceito é muito importante. Dá uma repetidinha. Então, a respeito de que aquilo que você faz não é o que você é. Isso. Né? Você não é aquilo que você faz. Aquilo que você está fazendo momentaneamente, a sua ação. Não, a sua ação é só um resultado. Agora, esse resultado pode ser daquilo que você é ou influências daquilo que você acredita que é. Exatamente. Não é? Então, a gente até tem aquele filme A Era do Gelo com relação aos mamutes. Isso. Né? Aquela cena ela é muito interessante, porque tinha uma mamute que foi criada com os gambás, e ela acreditava ser um gambá. Por quê? Porque ela ouviu dizer que ela era um gambá. E ela, por acreditar que era um gambá, ela dormia nos galhos da árvore, pendurada de cabeça para baixo, igual os gambás dormiam. Mas o fato de dormir pendurada no galho de uma árvore, como os gambás dormiam, não transformaram ela em um gambá, ela continuava sendo um mamute. Então você precisa, muitas vezes, separar isso. Essa identidade que Deus imprimiu em você, ela é baseada em princípios. E aí, qual é o primeiro princípio de identidade que nós temos? O primeiro princípio de identidade que nós temos é o princípio da origem, de que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. A primeira coisa que você é, imagem e semelhança de Deus. Então, a gente precisa muitas vezes trazer isso para nós, para que nós possamos realmente começar a enxergar a nossa identidade, não por aquilo que os outros dizem de nós, nem por aquilo que nós estamos fazendo. O que eu faço não determina o que eu sou. É o contrário. O que eu sou determina o que eu faço. Né? Então eu queria deixar isso muito claro, porque isso vai mudar completamente a nossa visão. Eu quero aproveitar então que nós estamos falando sobre isso, e esse é um tema que nós vamos abordar na nossa escola de restauração. Já está pertinho, né? Semana que vem já começa, próxima segunda-feira, né? Então, a nossa escola de restauração. Vamos abordar isso. Quem você é, quem é a sua identidade, a diferença do fazer e do ser. Então, nós estamos aí, sabe, incentivando as pessoas a poderem participar, se inscreverem, né? E poderem, assim, sabe, tirar essas dúvidas e serem ministrados. Né? Você ser ministrado a respeito disso, né? E poder receber a identidade do céu, a identidade do trono, do Pai, o Pai das luzes, e Ele ministrar isso através do seu Espírito Santo no seu coração, e você não ter mais dúvida de quem você é e quem é Deus para você. Né? Uma coisa é a imagem que os outros têm de você, uma coisa é a imagem que você tem de você, e outra coisa é a imagem de Deus em você, como que Ele te vê. É diferente. E cremos que no final da escola você vai poder fazer essa pergunta e você vai ter uma resposta do céu, né, na sua vida. E lembrando que no dia 18, né, no sábado, próximo sábado, sem ser esse agora o outro, nós vamos ter então a nossa cliniquinha da alma, que é esse dia que nós vamos passar com as crianças lá no sítio. Então dá tempo de você fazer a sua inscrição ainda, né? Vai ter ônibus saindo aqui da igreja, levando até lá, passar o dia lá sendo ministrados e tendo também algumas atividades joia, né, para as crianças, e depois retornando aqui para o estacionamento da igreja. Então corra, né, faça a sua inscrição, né, encaminhe aí o seu e-mail, ou mesmo liga, ou se você é aqui de Belo Horizonte, vá direto lá na Clínica da Alma, né? Ali na rua Manuel Macedo, no 1324, ali atrás do Hospital Belo Horizonte,
E aí já pode fazer diretamente ali a sua inscrição e vai ser, cremos, pela fé, em nome de Jesus, vai ser uma grande bênção na vida das crianças e dos pais também, né? Pastor Guerra, vamos lá. A segunda é, quem é você? Rogério. Então... Uma... Com certeza. Oh, Jesus. Ele faz um questionamento em questão, né, que nós vamos falar aqui, uma questão de autoridade. Tá. Ele está diante de Deus, mas ele não tinha ainda tido esse contato com Deus, igual ele teve ali no Monte Sinai. Então ele questiona a Deus, quem que eu vou anunciar lá no Egito que está me enviando? Qual a autoridade que está me enviando? Eu fiquei, né, ele deve ter pensado assim, eu fiquei 40 anos debaixo de uma autoridade faraônica. Não é isso? O faraó era autoridade. E outra coisa, né? O faraó mandava ele com exército e com armas, com espada. Moisés aprendeu a lutar com espada. E Deus deu ele um cajado, que era uma arma bem diferente, né? Eu estava lendo o Salmo 23 aqui e fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, Deus falou que ele assim, né? Entregando o cajado, falou, estou te dando uma coisa aqui para te consolar. Que você não precisa ir com espada e nem com nada. Porque você vai em nome do eu sou. Não é? O eu sou está te enviando. Não precisa te falar nome nenhum lá. Fala o eu sou, né? Eu vejo dentro desse eu sou aí, né, conjecturando assim, que Deus falou assim, ó, o eu sou que fez o Egito, o eu sou que fez o faraó, eu sou que colocou todo aquele ouro aqui, eu sou que te fez, eu sou que fez a terra, que fez o céu, que fez o mar, né? Dentro disso aí há um contexto muito forte. Tremendo. Daquele que está enviando Moisés. Quem é que está endossando? Quem que é? Quem que endossa a minha ida lá? Uai, com certeza, né? Então, muitas vezes as pessoas questionam assim, eu estou em nome de quem? Eu estou debaixo de qual autoridade? Quem é a minha autoridade? É uma autoridade de confiança? Né? Deus colocou para Moisés assim, quem está te enviando não é aqueles deusinhos do Egito, não. É o Deus que está acima de todas as coisas. É o soberano. Não é aquela autoridade mesmo. Vai que o que você falar está escrito. Agora está escrito mesmo. Não é? Então eu acho isso aqui muito profundo. Tremendo. Sabe? Acho muito profundo em questão de chamado e de enviar. Estou indo em nome de quem? É uma coisa muito interessante que essa questão de saber quem é a autoridade, essa identificação da autoridade, ela no mínimo vai me resguardar em duas coisas. A primeira delas é, um exemplo, o Rogério está me mandando ir para algum lugar. Se ele está me mandando, é porque ele está vendo em mim condições de fazer aquilo que é para ser feito. Sim, exato. Porque é um princípio, eu vou delegar a autoridade a quem, né, pode fazer. Então, isso já fortalece aquela questão da identidade do eu sou. Exato. Eu posso até não me ver capaz, mas fulano acredita em mim. E ver que eu sou capaz. Não é? Então, eu posso até não ter enxergado ainda, né? Mas fulano está confiando em mim. Fulano me deu esse crédito. Isso é uma questão importante, porque isso nos motiva a fazer. A outra questão, e que eu acho que é melhor do que essa, é que se ele está me mandando ir e eu faço o que ele mandar, eu não tenho nenhuma responsabilidade com os resultados. Com certeza. Mas é lógico. Não é? Se deu certo, foi ele que mandou. Se deu errado, foi ele também que mandou. Então, né?
Então, está definido. Fiz o que ele mandou. Mas você vai fazer certinho, não vai? Eu tento. Aí que tá o fim da meada, né? É desse jeito. Aí que tal? Mas não é isso. Não isso certeza. Elimina a responsabilidade. As desculpas. Mas e se der errado? Mas se der errado. E a gente tem esse problema com Deus, né? Tem. Deus manda a gente fazer e aí a gente fala assim, mas Senhor, e se não me ouvirem? Isso, foi a atitude dele. Mas se não te ouvirem, não te ouviu. E só dá errado aquilo que não dá certo. Esse é um princípio, esse viu, é o princípio. Então, essa questão, né, de saber quem é a autoridade, ele tira um peso de cima de nós. Sim. Porque essa responsabilidade, ela por si só carrega o peso. Então, isso nos protege, isso nos guarda e isso faz com que a gente possa ir fazer uma coisa que até talvez a gente não fosse tão capaz de fazer, mas confiando nessa autoridade, a gente faz, né? Então, assim, vem aquela coisa, né? Não, eu posso ir, fulano está comigo e eu estou debaixo dessa palavra. Exato. Né? É mesmo. Vamos lá para o 3 aqui, né? Que é uma questão também, assim, que eu vejo aqui, uma questão de confiança, né? Ele fala, e se eles não me ouvirem? Não é? Muitas vezes essa desculpa aí a pessoa coloca. Aí eu vou lá, mas e se não der certo? E se não acontecer? E se não for do jeito que a gente está achando que é? Aí já entra o achando também, não é? E se o povo não me ouvir, eu fui em vão, não é? Tem um americano, ele chama Maxwell Maltese, eu li um livro dele, ele falava assim, é melhor tentar tudo e não conseguir nada do que ficar frustrado porque não tentou. É verdade. Não é? É melhor do que você ficar frustrado porque não tentou. Então, muitas vezes as pessoas nem tentam e ficam frustrados e depois ficam decepcionados consigo mesmo, porque vê que não conseguiu, não é? E podia ter conseguido se fosse, se tentasse. Podia, né? A coisa estava tudo para dar certo, mas ele desistiu. Então eu vejo isso aqui. E se eles não me ouvirem, não é? Vá assim mesmo. Se eu estou enviando, é porque eu tenho certeza que eles vão te ouvir. E o que Deus falou com Moisés? O meu povo, eles me clamaram. O clamor chegou até a mim. Ele falou com Moisés antes, olha, o clamor do meu povo chegou até a mim. E se eu estou te enviando é porque eu tenho certeza que o povo vem. Não é? Então ele já lançou essa dúvida para não ir. Isso é uma forma de não ir. Não é? Então a gente tem que ver muito isso aí. Muitas vezes essa realidade na vida das pessoas, né, vai com esse temor, né, diante de certas circunstâncias e fica assim, preocupado, exatamente isso que você falou, Guerra. E se não der certo? E se o pessoal, sabe, não vai acreditar em mim? Então essa é uma característica que a pessoa ela tem dentro dela, né? Porque ela não acredita nela. Por ela não acreditar nela, ela fica pensando como que o pessoal vai receber. Então não vão acreditar em mim, né? Vão achar que eu não sou qualificado o suficiente, eu não tenho as habilidades necessárias, né? Ou eu não cumpro algumas características, não tenho essas características necessárias para convencer as pessoas. Mas muitas vezes nós não precisamos convencer. Quem convence é o Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que põe as palavras nos nossos lábios. É óbvio que eu tenho que fazer a minha parte, né? Se eu vou ministrar, se eu vou pregar, então eu tenho que me preparar a fazer a minha parte. Agora, dentro daquilo que eu me preparei, daquilo que eu estudei, daquilo que eu sei, ou seja, o Espírito Santo vai colocar as palavras certas e capacitar, e obviamente que muitas vezes vai trazer coisas de revelações, né? Essa é a dinâmica, né, do Espírito. Ele faz isso, né? Ele coloca em nossos lábios algumas palavras que a gente vê assim que é do Senhor mesmo, e Ele está querendo
alcançar pessoas ali. Talvez seja uma outra coisa, não seja pregar, seja talvez ensinar, talvez seja liderar a sua célula, né? Você se preparar para aquela lição, né? Na célula, e você fazer com esmero. Não estou dizendo que a gente não vai temer, não vou dizer que às vezes não vai dar aquele calafrio na barriga, né? Não vai, isso é natural, né? Às vezes assim, puxa vida, eu vou falar para 500 pessoas, vou falar para 1000 pessoas, meu Deus. Aí depois, né? Não quer dizer que a gente não se sente um pouco inseguro, não quer dizer que, puxa vida, isso é ótimo por um aspecto, né? Que a gente precisa depender do Senhor, né? Mas quando a gente sabe quem nós somos, né? E para que nós somos chamados, então a gente vai e cumpre com alegria. Você pode ensinar com febre, com a garganta rouca, você talvez vai estar ali, puxa Senhor, é o último lugar que eu gostaria de estar nesse momento, eu queria estar, sabe, na cama, estou com febril, mas a gente faz, né? Primeiro, porque existe alguém que nos amou primeiro, é Jesus, Ele nos amou primeiro, é por isso que nós fazemos. Eu não faço, eu só, afinal de contas, eu sou pastor, tenho que estar lá cumprindo. Não é isso não. Eu faço com alegria, mesmo que o meu corpo esteja, sabe, dizendo, não vai, afinal de contas, né, você está ruim, liga para o Guerra para ele te pregar no seu lugar, liga para o Rogério. Não. Mas a gente faz com alegria, e entendendo que nós não estamos fazendo para cumprir roteiro, sabe, para bater ponto, a gente não bate ponto. E a gente faz com paixão, né? Por quê? Porque o Senhor nos amou primeiro, né? E quando eu não queria, não estava nem interessado no Senhor, Ele já me amava, né? Ele já amava você, né? Então é diferente a gente fazer essas coisas com essa perspectiva, né? E a gente faz no nome dEle, é Ele que endossa, não é? Por que você ora? Em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque em nome de Jesus você está fazendo, não é? Então a minha oração não é mais forte que qualquer uma. A minha oração ela tem poder por causa do nome de Jesus, né? A obra que nós estamos fazendo é em nome de Jesus. Você expulsa demônios em nome de Jesus, não é no meu nome não. É no nome de Jesus. Então quem que é o Jesus? É o endosso, não é? Para que eu possa fazer no nome dele as coisas vão acontecer para a glória dele. Né? É interessante porque a gente caminhando, né? Primeiro, uma questão de identidade. Depois, uma questão de autoridade. Agora, uma questão de confiança. Eu, então, preciso nutrir a confiança de que aquilo ou vai dar certo ou eu não vou ter que me comprometer com o resultado. Porque o resultado não é responsabilidade minha. Então, eu estou confiando. Eu confio no que eu posso fazer, eu confio em quem me mandou e eu confio que o resultado não é responsabilidade minha. O Senhor, por muitas vezes, Ele diz aos profetas dele, quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale. Amém. Quando o Senhor diz isso aos seus profetas, né? Eu estou te enviando para um povo de dura cerviz. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Fale. Então, olha bem, eu estou tirando, né, o peso do resultado de sobre os meus ombros. Com certeza. Né? Isso é uma questão de confiança. Por que você está fazendo aqui? Porque Deus me mandou fazer. Exatamente. Acabou. Eu estou confiando de que Deus vai alcançar o propósito. Se Deus, né, se o povo ouvir, Deus tem um propósito. Se o povo não ouvir, Deus tem um propósito. Deus sabe que aquele povo é um povo de dura cerviz. Agora, se eu uso isso como desculpa e eu vir e falar assim, Senhor, eu não vou falar nada, porque esse povo é um povo de dura cerviz. Né? Então, o que o Senhor vai dizer? Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Vá e fale. Então, eu vou ter confiança, né, de que eu estou naquele ponto, fazendo aquilo que precisa fazer. Dentro da direção. Dentro da direção de Deus. Com certeza. Né? É aquele negócio. Reconheci a autoridade, então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem juízo, é isso mesmo. Né? Senão vai ter prejuízo.
Senão vai ter prejuízo, é verdade. E aí, Guerra? O quarto, ele tem uma ligação com né? Olha para você ver que interessante. A questão é essa. Eu não sei se sou capaz, eu não sou um bom orador. Então, nós podemos fazer uma associação aqui do quarto com o 1. Eu não sei se sou capaz e não sou um bom orador. Então, ele está aqui, o 1 é quem sou eu. E ele está dizendo que ele não é capaz e que ele não é um bom orador. É uma forma de anular a sua identidade como uma pessoa que não quer fazer, ou não sabe fazer, ou sabe e coloca que não sabe, para não cumprir uma missão. É uma saída que a pessoa tenta, mas essa saída ela tenta desqualificando a si mesmo. Então isso é uma questão de capacitação, né? Capaz ele era. Orador, né? Ele pode ter perdido ali durante 40 anos ali com ovelhas. Mas o Senhor, ele deu um jeitinho aqui para Moisés, uma forma de resolver essa situação de Moisés, capacitando ele de uma outra forma, trazendo do lado dele uma outra pessoa que ia auxiliá-lo naquilo que ele acha que não era capaz. Verdade. Não é? Então Deus, eu vejo assim, é incrível, né? Deus, ele ajeita as coisas para a gente e até soma, né? Coloca alguém do seu lado para te auxiliar, para te acompanhar e para ser uma pessoa ali. Ou seja, resumindo, desculpa, diga. Você precisa fazer, você não está entendendo. Sim. Eu preparei para você fazer. Com certeza. Ah, mas eu tenho a língua dura, presa, eu não consigo falar. Entendeu? Mas você vai fazer. Então eu vou colocar alguém do teu lado, que vai te ajudar, vai falar para você, mas você vai cumprir. Eu escolhi você para fazer esse trabalho. Eu te escolhi para cumprir isso. Então, mas eu sou gago, não tem problema, vamos resolver. Deus não curou a gagueira dele, colocou alguém do lado para fazer. Não é, você vai, não é? É interessante porque como que muitas vezes a questão da identidade não tem nada a ver com a questão da capacidade. Isso. Uma questão é a questão da identidade. A outra é a questão da capacidade. Seu cara. Então, aquilo... Esse é o cara, né? Queria ter um filho assim. Depois eu vou ficar vermelho. Aliás, já tô. Já tá. Mas essa questão da capacidade é diferente. Com certeza. Eu não sou aquilo que eu posso fazer ou que eu não posso fazer. Exato. Né? E especificamente nessa desculpa de Moisés, nós tivemos um programa tem mais de um ano atrás, estou lembrando dele agora, quando nós falamos a respeito do ajudador, as características do ajudador. Isso mesmo. Foi. Então, de repente, você pode até pesquisar, porque nós focamos exatamente isso. Deus entendeu que Moisés não tinha a capacitação que ele precisava e não viu Deus agindo em favor dele. Porque Deus argumenta com Moisés. Aquele que fez a boca, será que não pode pôr palavra na sua, nessa boca? Isso mesmo. Né? Mas ele não entrou por essa questão, ele trabalhou na limitação da fé de Moisés. Foi. Né? E trabalhando na limitação da fé de Moisés, ele trouxe alguém capaz para colocar do lado dele e ser esse ajudador. E aí, então, tem duas coisas importantes nesse contexto dessa capacitação. Capacitação. Deus pode capacitar? Pode. Né? Aquele negócio, Deus não chama os capazes, mas capacita os chamados. Isso. Né? Ok. Deus pode capacitar? Pode, tranquilamente. Ele é o Senhor de toda sabedoria, de todo conhecimento, todos os dons estão nele, então ele pode capacitar tranquilamente. Mas ele também pode, em vez de capacitar, usar alguém
que já está capaz de fazer para estar do seu lado. Amém. É interessante que a gente vai ver isso de novo na vida de Moisés, Rogério Guerra, quando Moisés vê o modelo de tudo que foi mostrado a ele no monte, e aí estabeleceu pessoas que eram capazes de fazer aquilo que Moisés viu. Com certeza. Então, Moisés não foi o cara que ficou lá costurando, não foi o cara que ficou entalhando nada, não foi o cara que moldou nada. Mas Deus levantou alguém né, que tinham essa capacitação para trabalhar com ouro, com prata, com bronze, com toda espécie de pedras preciosas, para fazer o quê? Aquilo que eles viram? Não, aquilo que Moisés viu. Exatamente. Sim, com certeza, então, aquilo que ele viu. É a questão, a capacitação de novo, né? Então, a falta de capacitação não pode servir para nós como desculpas. Por quê? Porque essa capacitação Deus entregou para alguém. Então, se eu não me sinto capaz, e graças a Deus, eu tenho pessoas a quem eu posso recorrer. Por isso, eu vivo perguntando, Guerra, e aí, o que você faria nessa situação? Rogério, eu estou com essa situação, e agora, o que eu faço? Como você arruma nisso? Não é? É lógico. Glória a Deus, eu não tenho que saber tudo. Lógico. Então, olha, Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.